I've gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day upright. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. Bom dia, amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, a mais um vlog do canal. Hoje é segunda-feira, agora são umas 11 horas, eu acho. Eu queria ter começado esse vlog antes, 11h10. Eu queria ter começado esse vlog antes, mas hoje tá um barulho gigante aqui no condomínio. Meu vizinho, que eu já comentei com vocês, né? Tá reconstruindo o apartamento dele. Aparentemente tá fazendo alguma coisa com o piso. E tá fazendo muito, muito, muito barulho. Então, ele acabou de parar um pouco e eu espero conseguir fazer essa introdução com vocês nessa pausa que ele fez. Acordei mais animada hoje. Deixa eu colocar o microfone aqui. Acordei mais animada hoje, então eu acho que foi embora a minha coitadice que eu tava na semana passada. Às vezes a gente tá assim mesmo. Inclusive, recebi um comentário falando pelo direito de, às vezes, se sentir meio brocochô mesmo. E é isso, tá? Mas, assim, já melhoramos. No sábado, as meninas vieram aqui. Foi muito bom, foi muito legal. Fiquei muito feliz de recebê-las aqui em casa. Então, isso já me animou. Inclusive, as Biancardi me trouxeram coisas. Eu ganhei 2 plantinhas da Mindy e as Biancardi me trouxeram coisas de cheirinho pra pôr no banheiro e tudo mais, e uma vela. Olha que linda, gente. Eu vou acender ela agora. Eu amo velas. Amo, amo muito velas. Essa é de cereja de baunilha e é muito, 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 muito cheirosa. Enfim, adorei recebê-las e eu quero acender a vela porque eu gosto do aesthetic, entendeu? Da vela deixar a gente mais felizinha. Mas, o que eu pensei pra essa semana? Eu queria fazer um vlog um pouco diferente essa semana. Queria fazer um vlog temático. Não é bem um vlog temático, eu acho. É mais um vlog de desafio. Eu quero me desafiar a ler um livro por dia. Por quê? Porque eu estou louca, tá? Porque eu estou louca, porque eu perdi o controle da minha vida. Essa, sem dúvida nenhuma, talvez não seja a melhor semana pra fazer isso, mas eu vou fazer mesmo assim. Por quê? Porque eu quero. Porque eu quero, porque eu acho que vai ser legal. Porque faz tempo que eu não faço um vídeo assim, diferente, me desafiando. E é isso, tá? Espero que dê certo. Se não der pra ler um livro por dia, vocês vão acompanhar aí quanto tempo que demorou cada leitura. É legal pra mostrar como tá o meu ritmo de leitura, como que eu coloco isso na minha rotina, né? Porque eu não estou de férias, então eu vou continuar trabalhando essa semana. Pra ver como tá o meu ritmo de leitura, pra vocês acompanharem e eu também acompanhar como é que eu tô, porque, como eu já falei pra vocês, eu tô lendo bem pouco esse ano. Eu tenho uma TBR em mente de alguns livros, mas talvez eu mude, então eu não vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar só o primeiro, que é o livro de hoje, que é Casas Estranhas, do Ketzel. Eu não só quero fazer um desafio difícil, que é ler um livro por dia, como eu também quero começar com um livro de terror. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas realmente é um desafio, tá? Eu tô muito curiosa pra ler esse autor, muito curiosa. Tô com muito medo de não dar conta, tô com muito medo de ser muito assustador, apesar que o Murilo, que é o meu amigo, falou pra mim que não é tão assustador assim, não é tão terror assim, que eu vou gostar, então eu vou confiar nele. Esse livro tem 175 páginas, tá? Então ele é simplesmente um livro perfeito para se ler em um dia. Eu espero que eu consiga, que eu não tenha tanto medo. E eu vou mostrando pra vocês. Ainda não comecei, né, a ler. Acabei de tirar a mini jacket que vem, falando sobre o Ketsu. Eu vou almoçar, acho, responder uns e-mails. Então não sei se vou começar a ler exatamente agora. Talvez sim. Talvez sim. Mas eu vou mostrando pra vocês. Vou ver se eu acho o outro celular que eu tenho pra ir mostrando as horas. Talvez fique mais interessante. Mas se eu não achar, é isso, tá? Eu vou mostrando pra vocês conforme eu for lendo. E amanhã eu mostro o próximo, se eu conseguir terminar esse daqui, né? Se eu não ficar cagando de medo e mudar o livro, que também pode acontecer. E daí eu conto mais pra vocês sobre o livro depois que eu terminar. Eu gosto muito de vlogs temáticos, de desafios assim, então acho que vai ser divertido. Espero que vocês gostem de passar mais uma semana comigo. Estamos começando junho, meu Deus, já passou metade do ano. Eu tô um pouco preocupada com a academia essa semana, porque eu tenho muitas coisas pra fazer. Essa semana eu vou fazer a unha finalmente. Olha o tamanho que está essa unha, gente. Olha o tamanho.
Faz um mês já, né, que eu fiz, então eu tô precisando fazer de novo. Não aguento mais, várias quebrou, precisa lixar, enfim, tô precisando fazer. Também tenho uma consulta essa semana, então, assim, que ótima semana para tentar ler um livro por dia, Jéssica. O seu time é impecável. Vamos começar sem mais delongas. Um obrigado especial aos apoiadores. Vocês são tudo para mim. Obrigada pelo engajamento, por estarem por aqui. E é isso. Se você chegou aqui por acaso, se inscreva no canal, curta esse vídeo e a gente vai se falando. Vamos de update? Esqueci de pegar minha água. Peraí. Vamos ter barulho, como sempre. Mas eu queria fazer um update de como está indo o nosso desafio. Eu preciso lavar o cabelo hoje. Eu sabia que hoje seria um dia bastante desafiador, um dia bastante atribulado. Mas vamos falar primeiro como foram os outros 2 dias. Até o momento estamos 10 de 10 no desafio. Eu li 2 livros nos 2 dias. E quero falar um pouco deles. Hoje eu fiz a unha. Olha que coisa linda! Eu me tornei a pessoa que ama fazer a unha assim, branquinha. Gente, combina muito com o meu tom de pele. Fica muito bonito, discreto, mas ao mesmo tempo dá pra perceber que você tá com a unha feita. Eu acho lindo. Eu lembro a primeira vez que eu fiz, eu pensei, meu Deus, não sei se eu gostei dessa unha de noiva. E desde então eu já fiz um monte de vezes. E a minha vontade é fazer todas as vezes quando eu vou lá, tá? Eu tenho vontade de fazer todas as vezes essa mesma unha. E eu fico me segurando pra fazer alguma coisa diferente, sendo que eu queria fazer a mesma unha, tá bom? Eu fico pensando, não, vou fazer a unha, eu vou fazer alguma coisa diferente, né? Vocês têm esse negócio também de querer fazer sempre alguma coisa diferente? Ou vocês fazem sempre a mesma unha e não tem problema nenhum com isso? Porque, sinceramente, eu queria fazer a mesma unha sempre. E olha como ficou linda! Vamos começar com a primeira leitura de segunda, que foi Casas Estranhas, do Uketsu. Eu acho que essa foi uma ótima leitura para iniciar, tá? Foi um ótimo livro para iniciar.
Não só porque ele é bem tranquilo de páginas, né? Ele tem 175 páginas, mas também porque ele é uma leitura que faz você querer ler, faz você ficar instigada na leitura, e isso é ótimo. Tá 100% liberado para as cagonas, não é um livro que dá medo, é um livro que te deixa desconfortável, pelo menos ele me deixou desconfortável, mas ele não dá medo. A gente vai ver essa história sendo contada por um cara que é um escritor freelancer. Ele é especializado em ocultismo, fantasma, essas coisas assim. E daí ele recebe aí uma mensagem de um conhecido dele falando pra ele: cara, eu tô pensando em comprar uma casa, né? Vou ter um filho, vou comprar uma casa. E daí eu queria a sua opinião, porque eu vi a planta baixa dessa casa e ela me parece meio estranha. E daí você que é ligado nessas coisas estranhas e sobrenaturais, eu gostaria que você me dissesse o que você acha. Se você acha que esse cômodo tem alguma coisa. Se esse cômodo estranho tem alguma coisa. Aí ele mostra a planta baixa pro querido e ele percebe que entre a cozinha e a sala de estar existe um espaço misterioso. Então essa daqui é a planta baixa e aqui a gente pode ver que tem um espaço misterioso, tá vendo? Ele tá fechadinho aí pelas 4 paredes e não tem entrada, não tem saída. Então, que espaço é esse? Ele consta na planta, mas o que é isso? E aí, esse cara que é especializado em ocultismo fala: acho que não tem nada estranho, mas talvez tenha. Vou perguntar para outro cara, que é amigo dele e que entende de plantas. Ele é projetista, se eu não me engano. E daí, esse amigo dele, quando olha a planta, vai por um caminho totalmente lelé da cuca das ideias e fala algumas coisas que deixam ele muito intrigado. E a partir daí, ele fica obcecado e fascinado por essa casa. Mais pra frente a gente vai ver que o amigo dele desiste de comprar essa casa, mas essa planta, essas coisas que ele conversou com esse amigo dele projetista, já estão na mente dele e ele tá investido em saber o que é aquele espaço. Então, a partir daí, o livro vai levar a gente nessa descoberta. Uma coisa que eu achei interessante é que o livro ele vai crescendo, sabe? A gente começa nessa premissa que eu falei pra vocês, que espaço misterioso é esse, o que tá rolando, e daí ele encontra outra pessoa e essa pessoa leva ele pra outra pessoa, e daí cada uma tem uma opinião, e daí ele começa a achar coisas sobre essa casa, ele começa a achar histórias de assassinato envolvendo essa região, e a história vai crescendo, sabe? E é isso que faz você ficar investido no livro, é isso que faz você querer saber o que tá acontecendo, o que é aquele espaço, e por que ele tá envolvendo outras pessoas, e por que tem uma família inteira envolvida nisso. E será que essa é a única casa que tem um espaço misterioso? Eu conversei um pouco com o Pedro, que é um apoiador, lá no nosso grupo do WhatsApp, e a gente teve aí opiniões similares. Uma coisa que eu e o Pedro achamos é que essa escrita aqui é muito iniciante pra mim. É uma escrita bem, eu achei bem pobre, assim. Esse autor, ele é muito, muito famoso, né? Se você nunca ouviu falar de Ukietsu, assim como eu nunca tinha ouvido falar, esse é um autor do Japão, que é muito famoso no Japão, tá? Ele vende muito, muito, muito. E ele tem um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos. E nesse canal, ele aparece com uma máscara branca, então ninguém sabe realmente se é ele, né? Eu tô tratando como ele porque a editora trata ele como ele. O Ketsu é um autor e youtuber. Mas a gente não sabe realmente se é ele. Mas enfim, ele aparece no YouTube com uma máscara branca, com um efeito para distorcer a voz. E ele faz vídeos sobre ocultismo e coisas estranhas desse tipo, que eu saiba. Então ele é um youtuber muito famoso, pelo que eu vi, ele começou como youtuber, depois ele foi lançando os livros. Pelo que eu vi também, pelo que o Murilo me falou, que gosta dessas histórias, esse é um autor que lá no Japão as pessoas consideram ele muito criativo, a história dele muito criativa. Eu achei que foi criativa, só que eu também não achei tudo esse tchan, sabe? A ponto de, nossa, um escritor que vendeu milhões. Eu achei um livro bom, eu achei um livro interessante. É um livro que me deixou desconfortável, porque as coisas vão acontecendo e você vai ficando assim, tipo, gente, que horror essa família, que horror essa casa. Meu Deus do céu, sabe? Que bizarro. E depois eu li algumas coisas falando que o Japão tem umas histórias assim, sabe? O Japão tem umas histórias conforme a gente vai. É porque é um livro muito pequeno para falar mais coisas, mas conforme a gente vai lendo, a gente vai entendendo o que tá rolando.
E no Japão isso é uma coisa meio comum de acontecer. Realmente acontece esses tipos de coisa. Então eu acho que isso faz as pessoas ficarem fascinadas, porque a gente começa lendo e pensando, nossa, isso daqui é fantasia. E daí chega um momento que a gente fala, talvez não. Eu acredito que as pessoas sejam capazes disso. Eu acredito que famílias sejam capazes disso. Eu acredito que a superstição e que o medo façam as pessoas seguirem caminhos estranhos, tá? Então eu acredito que é possível as coisas que acontecem aqui. Mas, além de ele ter me deixado muito investida, eu queria muito saber o que estava acontecendo. E ter sido, né, um livro que me deixou desconfortável, então eu acho que ele cumpre o seu papel de te deixar meio estranho. Eu achei uma escrita meio pobre, né? Achei uma escrita meio pobre e acho que as coisas vão acontecendo assim. É muito impressionante como as pessoas veem as coisas e elas deduzem uma coisa que eu jamais chegaria naquela conclusão e de fato é aquilo, sabe? Mas eu acho que é um livro para quem gosta de suspense. Eu não acho que ele seja um terror, mas é um livro para quem gosta de suspense e para quem acredita na maldade humana. Eu não sei nem se chega a ser maldade o que acontece aqui. Eu acho que um pouco por parte de algumas pessoas. Mas você tem que gostar de suspense e você tem que gostar de coisas estranhas. Você tem que gostar de. Como posso explicar? Você tem que gostar de histórias que apresentam o terror de uma forma silenciosa, sabe? De uma forma sutil. Porque o terror que acontece nesse livro, o horror que acontece nesse livro, como eu falei pra vocês, é uma coisa que eu acho possível de acontecer na vida. E eu acho que isso perturba mais as pessoas ainda do que se tivesse cenas de fantasma e coisas assim, gore, não tem nada disso, tá? Mas são coisas que acontecem nesse livro que facilmente aconteceriam e provavelmente acontecem por aí. Enfim, espero que tenha dado pra explicar. É um livro muito curto pra falar muitas coisas, mas é isso, de Casas Estranhas. Eu recomendo a leitura, tá? Acho que algumas pessoas vão gostar muito mais do que eu. Eu achei que vale a pena, sim. Inclusive, vou ler o outro do autor, que foi lançado pela Suma. Eu acho que é pela Suma, que é Imagens Estranhas. Aquele é maior. Eu não sei agora qual que o Murilo me disse que era melhor, não lembro. Mas enfim, eu vou ler o segundo do autor. Aí nós chegamos na terça-feira e eu tirei um livro da estante que estava parado já fazia aí mais de um ano, que foi Contrapeso. Eu não sabia quase nada, não sabia nada desse livro. Eu peguei ele porque ele tinha 164 páginas e eu falei, por que não? De forma não proposital, ele também é um livro asiático, né? Esse aqui, Casas Estranhas, é um livro japonês e esse daqui é um livro coreano. É de um autor sul-coreano, de Juna. Eu acho que assim se pronuncia. Aqui a gente vai conhecer um protagonista que trabalha para uma empresa chamada LK Space. Essa empresa está construindo um elevador para fora da Terra. Sim, me lembrou bastante Fundação. Eles estão aí construindo esse elevador para a órbita da Terra. E no lugar ali que eles estão construindo, que chama Patusan, eles estão construindo ali naquela área e eles querem que aquela área ali um lugar turístico, né? Quer que seja ali um centro turístico. Esse livro aqui foi traduzido direto do coreano pelo Luiz Girão. Eu acho que eu não falei o tradutor de Casas Estranhas, que também, eu não sei se esse foi traduzido direto do japonês, tá? Tradução de Jefferson José Teixeira. Porque no livro da Suma tá escrito traduzido direto do japonês. Então, eu não tenho certeza. Mas esse daqui tá escrito que foi tradução direto do coreano do Luiz Girão. Esse livro aqui é um livro para você que tá acostumado a ler sci-fi, tá? Para você que tá acostumado a ler ficção científica, tá acostumado com Philip K. Dick, acostumado a ler ficção científica complexa. Porque além de ser um livro curto, né, tem sempre poucas páginas, ele não vai parar para te explicar as coisas, exatamente porque ele tem sempre poucas páginas. Então a gente não vai ter um grande aprofundamento
dos personagens. O autor vai jogar você ali e você vai ter que lutar. Então, o que a gente sabe é que esse conglomerado de empresas, LK Space, está construindo esse elevador para fora da órbita. Só que existe várias pessoas que são contra essa construção. Pessoas que moram ali naquela ilha também. E outras pessoas que são contra essa construção e contra tudo o que essa empresa representa, já que é uma empresa multimilionária e que só visa os lucros. A gente vai acompanhar um personagem que trabalha para essa empresa. Ele é um personagem bem misterioso, assim. A gente não sabe o nome verdadeiro dele. Aqui ele é conhecido como Mac, mas a gente não sabe o nome verdadeiro dele, porque muitas coisas foram feitas para apagar o passado dele, para ele seguir assim, sendo um mistério. Ele trabalha nessa LK Space já faz um tempo, só que o presidente dessa empresa morreu. E esse presidente que ajudava ele, que protegia ele, digamos assim. E depois que esse presidente morreu, muitas coisas começaram a dar errado e ele precisa resolver essas coisas. Esse livro, ele me deixou sufocada, assim. Foi um desafio terminar ele em um dia, porque faz muito tempo que eu não lia ficção científica, assim. E ele tem muita informação. Logo do começo, assim, ele já vai te jogar muita coisa, muita informação. Como é um livro sul-coreano, a gente tem aí nomes que são diferentes, né? Que não fazem parte da nossa rotina como ocidentais. E a gente também vai ficar um pouco confuso por causa disso. Porém, é um livro muito interessante, tá? Porque aqui nesse mundo a gente tem um tipo de tecnologia onde você consegue transferir a sua consciência, consegue transferir memórias, assim dizendo. E você consegue fazer isso mesmo se você já morreu. Então você consegue deixar fragmentos dessa sua consciência, dessas suas memórias para ser implantado em outra pessoa. Outras coisas também são muito normais nesse mundo. Então você consegue fazer cirurgias para mudar de rosto, para ficar cada vez mais reconhecível e para ficar cada vez mais misterioso dependendo do trabalho que você faz. O nosso protagonista, por exemplo, já fez várias dessas cirurgias e ele tá querendo, na verdade, se aposentar, porque ele já tem aí uma certa idade e uma característica interessante, uma característica legal que o livro fala é que ele é gay. E isso é normal nesse mundo. A gente tem outros personagens gays. Ser gay é normal em qualquer mundo. Mas a gente tem outros personagens gays aqui e isso é falado de forma muito naturalizada, sabe? É uma coisa que faz parte do dia a dia, como devia fazer parte do dia a dia sempre. Eu acho que é um livro também que te explica muito facilmente sobre as tecnologias e as coisas que estão acontecendo aqui. Você consegue entender como funcionam essas coisas, mesmo que hoje em dia a gente não veja. Isso é uma coisa que às vezes eu fico bastante confusa em livro de ficção científica, eu demoro para entender como aquilo está acontecendo. Por mais que as informações tenham sido jogadas aqui, essa parte das memórias e tudo mais, como isso funciona, a gente vai ver muitas vezes ao longo do livro e dá para você imaginar isso realmente acontecendo. Do jeito que dá para imaginar essa empresa multimilionária construindo um elevador que vai sair da órbita da Terra. Outra coisa que eu achei interessante é que o nosso personagem ele é extremamente desconfiado de tudo e de todos. E a gente fica desconfiado de tudo e de todos junto com ele. Além de que o livro nos apresenta um futuro, né, como eu falei, relacionados à tecnologia, relacionadas ao uso de IAs, que é meio assustador, assim. O quanto a gente pode ser manipulado, morto ou vivo, sabe? O quanto pode ser, o quanto que a gente fez, o que a gente pensou, pode ser usado para fazer coisas boas e ruins, mesmo se a gente já não estiver mais aqui. Porque nesse mundo é possível você recuperar memórias e fragmentos de pessoas que já morreram e usar isso de diferentes formas. Para você ler esse livro, na minha opinião, você tem que estar bem investido na leitura e você tem que estar bem tranquilo das ideias, porque ele vai fazer você pensar. As coisas acontecem muito rapidamente, os capítulos são curtos, o que é bom, mas tem muita coisa rolando. Esse mistério é grande e tem muitas coisas acontecendo, porque esse presidente morreu, o presidente dessa empresa da LK morreu, ele deixou para trás algumas memórias, essas memórias vão ligar o nosso protagonista, que é o Mac, a outras pessoas, e conforme o livro vai andando, a gente vai descobrir de onde essas memórias vão dar. Eu não recomendo que você leia a sinopse, eu acho que a sinopse fala mais do que
é necessário para essa história. A gente vai chegar no contrapeso, a gente vai entender o que é o contrapeso e o que tem lá, lendo a história. E, assim, depois de muitas páginas, então eu acho que não tem necessidade de você ler exatamente na sinopse. Outra coisa que foi uma completa coincidência, além de eu ter lido 2 livros asiáticos, é que esse autor também é um mistério, de Juna. Ninguém nem sabe se é ele. Eu acho que esse é o primeiro livro dele lançado, vou falar ele. Esse é o primeiro livro dele lançado fora da Coreia. Ninguém sabe quem é o autor, ninguém viu ele. É muito curioso que eu peguei 2 livros que tem essa premissa. Há mais de 20 anos escreve sem revelar idade, gênero, nem sequer o próprio nome. Uma das pessoas mais importantes a produzir ficção científica na Coreia do Sul atualmente, Juna publicou 10 coletâneas de conto e 5 romances, contrapeso sua primeira obra lançada fora do país. Eu achei que é um livro que vale a pena, se você gosta de ficção científica e desses pontos que eu falei relacionadas, né, a IA e tudo mais. Você também tem que gostar de um pouco de mistério, né? Obviamente tem coisas aqui acontecendo que a gente vai entender muito no final do livro. E tem que ser uma pessoa paciente, assim, para ir pegando os detalhes, os nomes, os lugares. Inclusive, esse livro ele tem um epílogo do qual eu não entendi, tá? Se você leu e você quiser conversar comigo, eu simplesmente não entendi o epílogo. Acho que eu perdi alguma coisa. E mesmo que eu tenha prestado muita atenção nesse livro, porque ele precisava prestar atenção, eu perdi. O último detalhe é que se você me acompanha no Instagram, Jess Lendo, se você não me acompanha, me acompanhe. Lá no Instagram, eu compartilhei que eu tava lendo esse livro, mas eu não falei qual era o livro, porque eu disse que eu ia falar no vlog. Mas eu compartilhei um detalhe desse livro, que é o seguinte. Aqui, na página 96, acaba um capítulo. Página 96. Acaba um capítulo. E daqui, logo em seguida, começa outro capítulo no meio da frase, tá vendo? Já estava acontecendo alguma coisa. Começou um capítulo no meio da frase e eu fiquei, o que está rolando? E daí eu descobri que da página 96, a gente pulou para a página 101. Eu perdi 5 páginas. Ó, o meu livro veio faltando 5 páginas. E num livro desse, essas 5 páginas fizeram muita diferença. Fizeram muita diferença, gente. Eu tive que penar para entender o que estava acontecendo, porque nessas 5 páginas acontece uma revelação. Como os capítulos são curtos, ele vai dando informações em cada capítulo que a gente tem que prestar atenção para não perder o que tá rolando, sabe? Uma coisa que a gente achava que era, na verdade, não é. No próximo capítulo ele explica o que poderia ser, enfim, as coisas vão se desenrolando. Então, essas 5 páginas eram um capítulo. E ele fez muita falta, tá? Eu até pensei, cara, às vezes tá errado, né? Vou continuar, às vezes o capítulo vai continuar aqui depois, mas não, esse capítulo não existe, essas 5 páginas não existem, e eu fiquei arrasada. Qual a probabilidade disso acontecer? Isso nunca me aconteceu. Eu vou mandar um e-mail para a editora Suma, se é que alguém vai me responder, né? Ninguém me respondeu do endereço ainda. Mas eu vou mandar um e-mail para a editora e vou falar se eles podem me mandar um livro certo. Mas assim, eu tô passada, tá? Eu entrei na Amazon para ver se alguém tava reclamando sobre isso e não. No Scooby também não vi nenhuma reclamação, então eu fui a sorteada de ter um livro faltando 5 páginas. Coisas que só acontecem comigo. Enfim, esse livro me deu dor de cabeça. Quando eu terminei ele, que já era mais de 11 horas da noite, eu deitei, a minha cabeça estava assim, ó. Tanta informação, todas as coisas que aconteceram, uma leitura tão rápida, tantos nomes. Por isso que eu tô falando que você tem que ler quando você estiver tranquilo, tá? Vai por mim. Leia, mas leia tranquilo. E daí, meus amigos, hoje, por incrível que pareça, eu vou ler outro livro asiático. De verdade, não foi proposital. Mas eu vou ler Orange. Eu deixei pra ler esse daqui, eu já tava pensando em ler esse. Na verdade, eu não me liguei que ele era asiático também, mas eu já tava pensando em ler. Por quê? Porque é um mangá, então eu achei que ele ia ser mais tranquilo de ler. O problema é que agora são 3h54. Eu já tô falando há bastante tempo, já tô até cansada. Agora são 3h54, o que significa que eu já devia ter lido alguma coisa hoje, é isso que significa. Que eu já devia ter lido alguma coisa. Eu li de manhã os outros livros, sabe? Aí depois eu trabalhei, fiz algumas coisas e depois voltei a ler. Mas hoje eu não consegui fazer nada disso. Hoje eu fiquei a manhã toda fora de casa, eu tinha coisas pra fazer.
E daí depois eu fui fazer a unha, aí da unha eu desci na academia, porque se eu venho pra casa eu não vou mais, então eu já fui na academia, por isso que eu tô de topzinho. E daí depois eu cheguei aqui morrendo de fome, aí comi, eu cheguei aqui já na hora do almoço, sentei e fiz algumas coisas, respondi um e-mail, umas coisas, e gravei esse update pra vocês. Então, agora eu vou mandar mais uns e-mails, e eu acho que tinha mais alguma coisa urgente que eu precisava fazer. E depois eu vou começar a ler. Então eu espero realmente que seja uma leitura tranquila, tá? Eu nunca li um mangá. Se eu já li, eu não me lembro. Provavelmente eu já li, mas enfim. Eu acho que vai ser uma leitura de boas, mas ele tem 200 páginas, tá? Tem 220 páginas. Então vamos ver se eu consigo terminar hoje. Eu fazendo essas coisas que eu tenho pra fazer, eu acho que até umas 4h30, 5 horas, até umas 4h30, eu acho. Eu já fiz essas coisas que eu preciso. E daí eu acho que eu vou ficar mais tranquila. E aí eu acho que eu começo a ler. E eu acredito no meu potencial de ler o mangá todo nessas horas, assim. Pode ser que eu esteja louca. Mas vamos ver. Tá, vamos ver. Pra vocês que falam que gostam de vlog de 1 hora, esse vlog com certeza vai ter 1 hora. Com certeza. Eu espero que vocês assistam até o final, tá? Eu vou contabilizar os emojis. Inclusive, a gente tem um emoji especial essa semana, mas depois eu falo sobre isso. Ontem eu falhei, a vida aconteceu, eu fiquei muito preocupada com umas coisas do trabalho, saí com o meu amado, e daí faltaram 60 páginas? 60 páginas pra terminar esboço. Eu acabei de chegar da academia, estamos em mais uma semana concluída na academia, e vou terminar isso aqui. Atenção. Atenção. Vocês já sabem, né? Eu acabei de ligar a câmera. Subiu na janela. Vamos ver se ela consegue ficar quieta. Hoje o pai dela saiu, né? Ele saiu cedinho. E ela não me deixou dormir depois disso. Ela não me deixou dormir. Ela me acordou, tá numa choradeira pra lá e pra cá, só porque infelizmente ela tem que estar com o humano menos favorito dela, porque o humano favorito saiu. Essas coisas que a gente passa. Eu tô de pijama ainda. Agora são, não sei exatamente que horas são, umas 10 horas eu acho. Eu terminei a vegetariana e assim, vamos por partes. Bom, coloquei o microfone aqui pra poder falar com vocês. Eu vou fazer esse update final de pijaminha ainda, porque é sábado, entendeu? Eu queria ter acordado mais tarde, mas fui impedida pela minha criança, não é mesmo? Mas, enfim, hoje eu não tenho muitas coisas pra fazer, eu preciso ir no mercado, eu acho. Mas eu tô bem de boas, tá? Tô bem de boas, bem tranquilinha.
eu tô abrindo já um negócio que eu não mostrei pra vocês, que chegou aqui, ó. Uma coisa antes de eu abrir essa caixinha aqui, é que eu mandei pelo menos uns 10 e-mails pra Companhia das Letras referente ao meu endereço, tá? Se você me acompanha aqui, você já sabe dessa turma. Eu já mandei os 10 e-mails pedindo pra eles alterarem o meu endereço e eu ainda não tive resposta. Inclusive, essa semana eu recebi 3 notas fiscais no endereço errado. Então eu sei... Tudo bom? Então eu sei que tem coisas pra eu pegar lá no outro endereço. Eu não peguei ainda, mas eu sei que tem coisas pra eu pegar. Então, aí, em contrapartida, a gente tem a Intrínseca. Essa caixinha aqui é da Intrínseca. Ó, Intrínseca. Eu mandei um e-mail, gente. Um e-mail. Eu acho que eu mostrei pra vocês da outra vez que eu recebi um livro, que tá aqui, inclusive, ó. Esse aqui, da Intrínseca. E eu falei pra vocês quando eu abri no vlog. Vou ter que mandar um e-mail pra Intrínseca, né? Eu nem imaginava que eu tinha que mandar um e-mail pra Intrínseca, porque eu recebo coisas deles muito esporadicamente, né? Eu tô no mail, não sou parceira nem nada. E daí eu recebi esse livro, mandei um e-mail, conversei com uma pessoa. Gente, mandei um e-mail pra uma pessoa, falando, por favor, muda aí o meu endereço, eu tô no mailing. E a pessoa me respondeu, pode deixar, Jéssica, eu vou mudar. Pois o próximo envio já chegou no endereço certo. Eu mandei um e-mail, eu conversei com uma pessoa. Tá bom, Companhia das Letras? O e-mail da Companhia das Letras... Ah, o e-mail da Companhia das Letras tem umas 5 pessoas copiadas. É isso. Recebi o livro novo daquela autora de Melhor do que nos Filmes. Bonitinha essa caixinha da Intrínseca. Eu acho que eu li Melhor do que nos Filmes ou não? Não, eu não li Melhor do que nos Filmes, mas eu li outro livro da autora, que eu não tinha gostado muito. Era, acho que, o primeiro livro adulto dela. Esse daqui eu acho que é adulto também, Sorte no Amor. Quem sabe eu dou outra chance, não é mesmo? A capa é bem bonita, bem coloridinha, ó. Se vocês gostam da autora, já leram, conhecem o livro, me digam aí. Obrigada, Intrínseca, pelo envio no endereço certo. E é isso, se eu souber de mais coisas, se eu ler no final, eu falo pra vocês, tá? Eu não vou falar muito sobre esse livro, nem nada, porque eu tenho um update grande pra fazer e eu comecei a editar esse vlog, ele já tem 1 hora. Então eu não sei como eu vou editá-lo pra que ele fique no total com 1 hora, sendo que ainda falta toda essa parte que eu tô gravando agora. E ele já está com 1 hora. Então que Deus me acompanhe. Antes de falar sobre os livros, eu queria falar um pouco sobre a experiência que foi de fazer esse desafio. Eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa, porque eu tirei 5 livros da estante, 5 não lidos da estante, e conheci 5 autores novos, né? Nenhum desses livros eu já tinha lido alguma coisa do autor. Então foi um desafio que me trouxe 5 autores novos, e isso foi muito legal. Foi muito legal conhecer esses autores, foi muito legal conhecer a escrita deles. Também foi muito legal me desafiar e perceber que o tempo que eu fico, né, às vezes no celular, no TikTok, eu realmente posso reverter isso para a leitura, que é uma coisa bem óbvia, mas que só quando a gente coloca assim em perspectiva, em ação, que a gente percebe o quanto. Então, muitas vezes, eu tinha um tempo de boas, e eu entrava no TikTok e eu pensava, não, mas eu preciso terminar o livro. Daí saía e terminava o livro e lia o livro. Então foi bem legal perceber que, obviamente, uma coisa que eu já sabia, né, mas foi legal ter mais essa certeza de que a gente pode gerenciar o nosso tempo de uma forma um pouco melhor, que a gente pode fazer as coisas e distribuir o nosso tempo de uma forma melhor. Eu, por exemplo, não teve nenhum dia que eu não assisti uma série com consagrado, né? Eu gerenciei o tempo mesmo. Além de trabalhar, eu li, fiquei, obviamente, na internet algum tempo, gravei conteúdo. O meu marido é a criança do iPad, então ele não consegue comer se ele não estiver assistindo alguma coisa. Então, toda vez que a gente janta, a gente assiste alguma coisa. E a gente fez isso a semana inteira. Então, eu continuei fazendo coisas, mas ainda assim consegui continuar lendo. E isso foi bem legal de perceber, assim, que a gente pode diminuir o tempo de algumas coisas que a gente sabe que a gente não quer perder tanto tempo da nossa vida ali, mas a gente acaba perdendo, e transformar isso para outras pessoas. Não sei se vocês ouviram o ps. Não sei se vocês estão ouvindo, mas ele chegou e ele tá falando com ela lá de baixo.
Enfim, lógico que eu acho que o ócio, ele é bom também. Às vezes a gente fica sem fazer absolutamente nada. Sem ler, sem fazer nada útil, sabe? Isso é bom. A gente precisa de um tempo sem fazer nada útil. Nem tudo precisa ser produtivo, sabe? Nem tudo precisa... A gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Não é isso que eu quero dizer. É só que se você quer ler mais ou quer fazer qualquer outra coisa a mais, você percebe que o celular, o YouTube, o Instagram, enfim, tá te tirando um pouco disso. É bom fazer esse exercício pra gente perceber onde é que tá isso e talvez tentar mudar porque a gente quer mesmo, sabe? Por nós mesmos. Mas um recorte aqui, se por acaso esse vídeo chegar aí mais longe e tudo mais... Foi correndo ver o pai dela. É que, obviamente, eu trabalho de casa, né? Então, obviamente, a minha rotina é diferente. Porque vai que esse vídeo chegue em algum lugar, que eu li 5 livros em 5 dias, nem foi assim, né? Tecnicamente eu terminei hoje mas 5 livros em 5 dias. E como que ela conseguiu fazer isso? Não, porque a leitura agora é pura performance, porque ninguém mais lê porque quer, por prazer, porque só o que importa são os números. Assim, gente, descansa, tá? Descansa, não é isso. É muito louco, como eu tenho visto muitos vídeos assim, ultimamente, principalmente no TikTok, coisas que o BookTok normalizou, ler 10 livros no mês. Gente, por que não poderia ter 10 livros lidos no mês? Sabe? É tudo muito extremo. Sabe? Tipo, ai, leu 10 livros no mês. Isso não existe. Com certeza ela tá mentindo. Gente, eu sempre li 10 livros no mês. Eu sempre li 10 livros no mês. Mesmo quando eu trabalhava fora. Esse era o meu ritmo de leitura. Eu sou uma leitora há mais de 15 anos. Eu leio desde quando eu sou criança. Eu sou acostumada a ler rápido e a ler vários livros. Então, eu lia 10 livros no mês, eu tenho conteúdo aqui de anos, enquanto eu trabalhava CLT, todos os dias, tá? Então, eu acho que as pessoas ficam um pouco piradas, às vezes, nas coisas, e que a gente não precisa disso, tá? Não é uma competição, você não tem que ler 10 livros no mês, mas quem lê 10 livros no mês também não precisa ser crucificado, gente. Vamos descansar. Vamos descansar. Dito isso, obviamente foi mais tranquilo para mim ler esses 5 livros em 5 dias, porque eu estou trabalhando 100% home office agora. Então teve vários momentos que eu fiquei tranquila e eu simplesmente pude sentar e ler. Então é isso, né? Muito feliz, grata. E vamos aos livros. Na quarta-feira, então, eu li Orange, que eu acho que eu falei pra vocês, né? Que eu ia ler. Esse daqui foi o mais tranquilo de todos. Eu acho que eu fiz bem colocar ele naquele dia que eu tinha muitas coisas pra fazer, que eu fiquei muito tempo fora de casa. Eu achei que talvez eu fosse me enrolar, mas assim, depois que eu peguei o ritmo, que eu comecei pelo lado certo e que eu entendi a ordem dos quadrinhos, foi muito tranquilo. Esse livro aqui são 7 volumes, se eu não me engano, tá? A gente vai ter uma protagonista aqui que me irritou profundamente, mas eu vou explicar pra vocês a minha linha de raciocínio. A gente tem uma protagonista aqui que é uma tonta. Eu acho ela uma tonta, tá? Foi assim que eu comecei a leitura. Eu acho ela uma tonta. Ai, que menina tonta. Que menina chata. Eles são todos adolescentes. Estão ali na escola. E daí, essa menina é o tipo de menina que faz tudo para todos, tá? Ela faz tudo para todos. E não se importa com ela. E isso chega a ser irritante, assim, porque é absurdo o tanto que ela faz coisas para os outros. Ela, por exemplo, usa um sapato que aperta ela na hora da aula, e ela não quer ir trocar o sapato porque ela vai incomodar a pessoa que tá lá na secretaria, sei lá onde, para trocar o sapato dela. O sapato faz ela sangrar, o pé dela sangrar, mas ela não quer ir lá para incomodar as pessoas. Tem um momento aqui que um dos amigos dela cai o botão da camisa dela. E cai o botão da camisa dele. Imediatamente ela fala: você quer que eu costure pra você o seu botão? Ah, eu tenho sempre aqui comigo um kit de costura. Aí ela costura o botão dele, da camisa dele, e também arruma, acho que o punho que tava desfiando, descosturando, sei lá. Os amigos dela chamam ela de mãe. Ah, você parece uma mãe. Ai, que menina tonta, tá? Que menina tonta. Aí, esse foi o começo. Aí depois eu fui me colocando no meu lugar
de que essa é uma protagonista que tem 16 anos. Ela tem 16 anos. Eu acho que eu não era tão tonta assim quando eu tinha 16 anos, mas pode ser que eu fosse, né? A gente é meio tonta adolescente, todo mundo. Então ela é tonta, sim, mas ela tem 16 anos. E eu fui começando a entender isso e parando de ser tão implicante com ela. Porque ela realmente se preocupa demais com as pessoas, ela realmente tem esse tipo de comportamento de querer ajudar todo mundo. Ela quer pegar alguma coisa, ele sai uma hora e ela quer comer um prato, mas ela sabe que esse prato que ela escolheu, outras pessoas querem. Daí, para as outras pessoas não ficarem sem, ela fica sem. Então, ela tem um tipo de comportamento abusivo com ela mesma. E eu sei que quando a gente é muito jovem, a gente não percebe essas coisas, nem quando a gente é adulto, às vezes. Então, eu comecei a entender esse ponto de vista dela. Obviamente, eu tava vendo de uma pessoa adulta que já passou por coisas e que hoje vê essas coisas e pensa, nossa, como eu era boba. Mas eu não era mais nova, eu não era boba. Eu estava agindo conforme o que eu sabia, o que eu tinha vivido até aquele momento. Então, não tem como eu me julgar e nem julgar a adolescente de 16 anos que estava passando por isso. Então, a partir desse momento, eu comecei a gostar mais do mangá, porque não tinha necessidade de eu ser tão chata e crítica com ela, e comecei a entender o porquê que ela era assim, tentar entender o porquê que ela era assim. Fora essa nossa protagonista, a gente tem outra questão, que é a questão maior desse mangá, que é o fato de que ela recebe, logo no começo do mangá, ela recebe uma carta que é dela mesma, de 10 anos à frente, né? Dela mesma com 26 anos. E ela mesma fala pra ela que tem muitas coisas que ela se arrepende, e ela não quer que esses arrependimentos continuem, ela não quer que ela viva esses arrependimentos da mesma forma. E um grande arrependimento tem a ver com um garoto novo que chega na escola e que entra para o grupo deles. Essa parte dela, né, de 26 anos do futuro, fala várias coisas na carta, inclusive fala sobre esse menino novo que chega na escola. E como ela precisa prestar mais atenção nele, como ela precisa conversar com ele e parar de ser assim tão tímida e tão presa a ela mesma, para que ela não perca a amizade desse menino e para que coisas ruins não aconteçam no futuro. E daí esse primeiro volume vai nos mostrar ela lidando com essa carta, até o momento que ela começa a entender que essa carta realmente é verdadeira, que as coisas que estão descritas naquela carta realmente estão acontecendo, e ela percebe que ela gosta muito desse menino novo e que ela não quer que alguma coisa ruim aconteça com ele, porque ela entendeu pelas cartas que alguma coisa ruim aconteceu no futuro, e que isso aconteceu porque eles não souberam, ela e o grupo, né, não souberam ver que ele estava precisando de ajuda, que ele estava precisando de conversas, que ele estava precisando de proximidade e de amizade. E essa parte foi muito legal e muito tocante também, porque realmente às vezes a gente está muito preocupado com nós mesmos e a gente não tem 10 minutos para conversar com o nosso amigo. E talvez esses 10 minutos que a gente não tinha fariam uma diferença, assim, absurda no dia dele e pelas coisas que ele estavam passando, sabe? Aquele momento que seu amigo te manda uma mensagem e fala, cara, tá muito ocupado? E você fala, tô. Mas seriam 10 minutos, talvez, que ele conversasse com você e que aquilo ajudaria ele de uma forma que você não tem nem ideia, que você não consegue nem mensurar, sabe? Mas você não conseguiu. E eu entendo que a gente tem uma vida muito atribulada, a gente tá sempre fazendo muitas coisas, cuidando da família, cuidando do emprego, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Só que a gente precisa aprender a perder 10 minutos do nosso tempo para pessoas que são importantes para nós. É uma necessidade, assim, é uma coisa que a gente tem perdido ao longo dos anos. Então esse eu dela de 26 anos chama a atenção dela para isso. Fala para ela em vários momentos, converse com ele. Aquele dia lá, eu devia ter conversado com ele e eu não conversei, deixei ele embora. E daí quando ela de 16 anos está vivendo aquele dia e ela lembra da carta, ela pensa, não, eu não posso ter esse arrependimento de novo. Eu vou conversar com ele dessa vez, mesmo que isso seja difícil para mim, né? Mesmo que eu seja essa pessoa que é muito tímida, muito fechada, eu vou conversar com ele, porque essa conversa pode fazer toda a diferença no futuro. Eu gostei muito, achei muito tocante depois que eu passei por essa minha irritação sem sentido nenhum. Eu achei muito tocante. Obviamente, eu não leio muito mangá, então tem algumas coisas que eu achei engraçadíssimas. Eles são tão dramáticos que chega a ser engraçado. Mas eu acho que é só uma falta de costume, tá? Eu quero continuar lendo. Como eu falei, são 7 volumes, né?
preciso comprar todos os outros, mas eu realmente gostei. Realmente foi uma história que me tocou aí nessas coisas, e eu estou curiosa para saber o desenrolar das coisas, né? Eu tô curiosa para saber se essas mudanças vão realmente surtir algum efeito, porque a gente passa só um pouquinho de tempo, esse primeiro volume é só um pouquinho de tempo das cartas, então ainda tem muita coisa pra saber, ainda mais porque a gente descobre, né, o que aconteceu 10 anos depois, e eu quero saber se a gente consegue ter alguma mudança referente a isso, ou se a história vai nos levar por outro caminho e a gente vai aprender outras coisas. Enfim, eu gostei bastante e recomendo. Aí na quinta-feira eu tirei do fundo do baú da minha estante esboço da Rachel Cusk. Acho que é assim que se fala. Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia, tá? É composta por esboço, trânsito e mérito. Eu já vi as capas desse livro por aí. E eu fiquei... Faz muito tempo que eu fiquei interessada pra ler ele. E ele tava na minha estante, amigos, há muito tempo. Tipo, eu não tenho nem noção de quantos anos faz que esse livro tá na minha estante parado. Então, eu nem lembrava muito mais dele. Foi olhando ali na estante que eu vi ele, eu pensei, é agora. Aí eu abri, ele tinha 100 e poucas páginas, 188 páginas, eu pensei, vai esse mesmo? Vamos tirar esse livro da estante. A questão aqui é que esses livros, esse tipo de livro, geralmente não é pra mim. Mas eu insisto em tentar, porque eu acho que faz parte, né? Você querer sair da sua zona de conforto e ler coisas diferentes. E era o que eu queria. Esse livro aqui é pra quem gosta da Sally Rooney, por exemplo. Eu não gosto da Sally Rooney. Eu quero tentar ler outra coisa da Sally, mas eu nunca consigo terminar, tá? Eu nunca consigo terminar. Inclusive, esse livro, ele não tem os diálogos separados, igual é da Sally. É tudo dentro da narrativa, sabe? Só que eu achei muito mais fácil de pegar e de estar dentro desse mundo do que a escrita da Sally Rooney. Achei muito mais fácil. Aqui a gente vai... Eu acho que faz muito sentido esse livro chamar Esboço, porque aqui a gente vai conhecer uma protagonista da qual a gente não sabe o nome. A gente vai saber o nome dela, tipo, aqui, ó, na penúltima página do livro, então não vou falar. Mas a gente vai ter uma protagonista que a gente vai saber pouco sobre ela, um esboço sobre ela e um esboço sobre várias outras pessoas. Então, conforme ela tá chegando ali em Atenas para dar aula de escrita criativa. E nesse caminho da casa dela até Atenas, ela vai conhecer várias pessoas e a gente vai acompanhar essas pessoas conversando com ela. Então, logo no avião, ela já encontra um cara, e daí eles começam a conversar, esse cara vai falar sobre o casamento dele, sobre os filhos e tudo mais. E daí, quando ela chega em Atena, ela encontra o outro professor, e esse professor também vai falar da vida dele e tudo mais. Então, a gente vai tendo um esboço de várias pessoas falando sobre elas mesmas, falando sobre o relacionamento delas, ao mesmo tempo que a nossa protagonista aproveita essas conversas para falar um pouco sobre si mesma. É um livro bastante filosófico, é um livro bastante lento, eu diria, é um livro lento, em que a gente não tem grandes reviravoltas, a gente não tem um grande plot, a gente não tem nada disso, a gente tem apenas conversas e conversas. Isso quer dizer que ele é ruim? Não. Essas conversas são todas ruins? Não. Eu acho que realmente ele não é para todo mundo, eu acho que as pessoas podem ficar bastante entediadas, mas eu acho que é um livro que fala sobre família, sobre relações, de diferentes pontos de vista, já que a gente vai ver diferentes pessoas conversando com a nossa protagonista. Várias vezes ela conversa com esse amigo dela, que ela fez no avião, é o que mais aparece aqui no livro. Ele foi casado 3 vezes, e a gente vai ouvir ele falando sobre esses 3 casamentos, e a perspectiva que ele tem dessas relações, dos filhos, das ex-mulheres. Das conversas e diálogos que ela tem, a gente vai conhecer pessoas falando sobre o seu trabalho, falando sobre os seus relacionamentos também, que é um ponto sempre muito importante. Ela mesma se separou e ela fala muitas vezes sobre esse casamento, sobre o filho. Teve um diálogo aqui que eu gostei bastante, que ela tá conversando com uma amiga de um amigo, eles saem pra jantar, e essa amiga tá falando sobre casamento e sobre filhos, e ela fala que a mãe dela quer, essa amiga, né, fala que a mãe dela quer que ela tenha mais filhos, que ela acha um absurdo a filha ter um filho único, né, ter tido apenas um filho.
E ela fala que ela não entende por que a mãe dela quer tanto que ela tenha filho, sendo que ela não quer. Sendo que ela sabe que ela não seria uma boa mãe, sendo que ela sabe que ela ficaria extremamente atarefada com 2 filhos, sendo que para ela o emprego dela é importante, a carreira dela é importante. E a mãe dela não consegue entender isso, como que a carreira pode ser mais importante do que ter mais filhos. Para mim, é claro, seria um desastre ter mais filhos. Eu ficaria inteiramente assoberbada, como é o caso de tantas mulheres. Fico me perguntando por que a minha mãe deseja me ver assoberbada também, quando eu tenho um trabalho importante a fazer, quando isso não seria o melhor para mim e representaria, como eu digo, o equivalente a um desastre. E a resposta é que o desejo dela não tem a ver comigo, mas com ela própria. Tenho certeza de que ela não iria desejar que eu me considerasse um fracasso por não ser mãe de 6 filhos. E, no entanto, é exatamente isso que o seu comportamento poderia me levar a sentir. As partes sufocantes da vida são muitas vezes aquelas que são a projeção dos desejos dos nossos pais. Então eu acho que é um livro para quem pensa demais, tá? Para os pensadores de plantão, para quem pensa muito no futuro, no presente, nas escolhas, na família, para quem pensa demais, é um livro que vai funcionar. É um livro bom. Para quem gosta desse tipo de narrativa também, que a gente não tem separação, é tudo a mesma linha, bem Sally Rooney. Para quem gosta de livros lentos e para quem gosta de livros que falam sobre a vida, sobre o dia a dia, sem grandes reviravoltas, tá? É um livro que vai falar sobre o comum, que vai dar um esboço dessas pessoas que a gente conhece, e que mesmo que seja um esboço pequeno, né, alguns capítulos sobre essa pessoa, ainda assim é interessante a gente ver a forma como elas pensam, como a vida acontece de diferentes formas para as pessoas relacionadas a trabalho, relacionadas a dinheiro, relacionadas a vícios, e a amor, a casamento, e, enfim, outras coisas mais que fazem a gente ser um ser humano. Eu recomendo, mas eu não sei se eu vou continuar lendo, porque, como eu falei para vocês, não é o tipo de livro que eu leio muito. Mas talvez eu leia, não sei. Ainda vou pensar sobre isso, porque você tem que estar na vibe para ler esse livro, tá? Uma vibe melancólica. Eu acho que seria a vibe melhor. Mas é um livro que te faz ficar pensando, sabe? Eu recomendo. É difícil de explicar, mas eu acho que eu consegui explicar um pouco relativamente bem. É isso. Esboço me levou bastante tempo pra ler. É engraçado, porque como eu falei pra vocês, né? Eu consigo ter uma rotina que me permite ler durante o dia e tudo mais, mas mesmo assim eu não consegui terminar 2 livros no mesmo dia, né? Na quinta e na sexta-feira. Esboço me levou mais tempo, até porque era essa narrativa que eu não sou muito acostumada. Mas enfim, deu tudo certo, mas eu terminei ele na sexta. E daí na sexta, à tarde, eu comecei a Vegetariana. Eu queria muito ler esse livro, infelizmente eu não tenho ele, eu li no Kindle. Eu queria muito ler esse livro, já faz muito tempo, tá? Já faz muito tempo. E daí quando eu terminei Esboço, eu vim aqui na estante de novo olhar, e eu percebi que não tinha nada que fosse pequeno, né, pra eu colocar na metade de um dia, que eu gostaria de ler no momento. E daí foi quando eu entrei na Amazon pra ver a minha lista de desejos, e eu vi a Vegetariana, e daí eu falei, tá. Eu falei pra vocês que Casas Estranhas era um livro que me deixou incomodada, né? Um livro que me deixou desconfortável. Nada me preparou pra Vegetariana. Nada me preparou pra Vegetariana. Se Casas Estranhas é um livro desconfortável, eu nem sei o que é a Vegetariana. Esse livro vai contar a história de uma protagonista que a vida dela é relativamente normal e tranquila, até o momento que ela decide se tornar vegetariana, decide se tornar vegana, tá? Digamos assim. E daí a gente vai acompanhar todo o processo. Sábado é o dia que tem mais barulho aqui, gente. Mas vamos lá. Aí a gente vai acompanhar o processo dessa mulher se tornando vegetariana. E o que isso vai mudar na vida dela, mas principalmente na vida da família dela, das pessoas ao redor dela. Esse é um livro cheio de metáforas e interpretativo, tá? Mas, pra mim, ele fala muito sobre o papel da mulher na sociedade, principalmente na sociedade sul-coreana, que é onde se passa a nossa história, mas das mulheres no geral. Uma coisa interessante é que a gente nunca tem o ponto de vista dessa protagonista. Na verdade, a gente tem alguns flashes ali na primeira parte de coisas que ela tá pensando, mas são muito abstratas as coisas que ela está pensando.
A narrativa mesmo é contada pelo ponto de vista de outras pessoas da família dela. O que é muito interessante, porque isso para mim corrobora o fato de que o livro vai falar, pelo menos ele me trouxe a interpretação, de que a gente, como mulheres, temos muito poucas escolhas, tá? A gente tem muito poucas escolhas. As escolhas que a gente escolhe para fazer, que a gente decide fazer para nós mesmas, é sempre muito debatida, é sempre muito questionado. A gente sempre tem que dar muitas explicações do porquê a gente quer fazer aquilo. Por que ela se tornou vegetariana? Por que ela decidiu não comer carne? Isso é uma coisa que ela tem que provar e explicar para a família, sendo que era uma coisa que ela não precisava explicar para ninguém, porque é uma coisa que ela queria fazer para ela mesma. Mas essa simples escolha, que não é bem simples conforme a gente vai vendo o que isso traz para ela, mas enfim, essa escolha abala toda a família dela, o que é uma coisa muito estranha, porque por que isso deveria abalar a família dela? A primeira parte do livro, a gente tem um ponto de vista do marido dela, que é simplesmente um bosta, é simplesmente um pior ser humano da face da Terra. Ele é um péssimo homem, ele é uma péssima pessoa, assim, ele é um péssimo marido. A forma como ele pensa sobre a esposa chega a ser, assim, absurdo, tá? A forma como ele pensa sobre ela é desesperadora, ele pensa nela como se ela fosse um objeto e não um ser humano. E quando ele casa com ela porque ela é uma pessoa muito normal e faz todas as coisas que ele quer. Então, ela cozinha muito bem, ela sempre passa a roupa dele, ela sempre deixa tudo arrumado, ela sempre limpa a casa. Então, pra ele não quer uma esposa, ele quer uma empregada. Então, pra ele tá ótimo esse casamento. Daí, a partir do momento que ela se torna vegetariana, porque ela se torna vegetariana de uma forma muito estranha. Ela fala que ela sonhou com carne, que ela tava comendo carne de pessoas, de animais. Ela começa a sentir o cheiro da carne em todos os lugares, ela joga fora tudo que tem na geladeira e de um dia pro outro, literalmente, ela para de comer e ela nunca mais come nada de carne. E ele acha isso um absurdo, porque ela para de cozinhar pra ele carne e ela para de comer também. E isso faz com que ela vá ficando mais magra, e isso faz com que ela vá parando de fazer as coisas pra ele. E ele percebe que ele não gostava dela, ele gostava das coisas que ela fazia pra ele, né? E daí nessa primeira parte, a gente vai ter os pais dela entrando na conversa, porque os pais acham um absurdo ela não cozinhar mais pro marido. Alguém pergunta pra ela como ela tá, o que ela tá sentindo. Não são perguntas que eles fazem, são acusações, tá? Como que você pode não estar mais comendo carne? Como que você pode não cozinhar mais pro seu marido? Os pais dela pedem desculpa pro marido por ele não ter mais uma comida em casa de carne, sabe? É umas coisas assim que me deixam louca. O pai dela, que é outro bosta, tem um momento aqui, tem uma cena com o pai dela, gente, que é absurda. É absurda essa cena, eu juro pra vocês, é uma cena que é tão impactante e que vai acompanhar a gente pelo resto do livro. É assim, de verdade, é absurda essa cena com o pai dela, que é um cara que acha que é obrigação dela continuar comendo carne e continuar cozinhando carne pro marido. A primeira parte do livro me pegou muito. Aí a gente vai pra segunda parte. Nossa, gente, essa segunda parte é um surto. Cara, eu não tenho nem explicação pra vocês sobre essa segunda parte. Eu não tenho nem explicação, é tão absurda, é um livro tão cru, ele vai falar tanto sobre, além do fato de que pra mim ela nunca tem escolha, as mulheres aqui nunca têm escolha, porque na terceira parte a gente vai ter o ponto de vista da irmã dela, e a gente percebe que essa mulher também não teve escolhas na vida, sabe, também não teve coisas que ela gostaria de fazer e que ela realmente fez por ela, nunca teve. A segunda parte vai trazer o ponto de vista de outro homem. E nossa, como é difícil essa segunda parte, gente. Como é difícil. Um adendo sobre esse livro é que ele é muito gráfico. É muito gráfico, ele é muito explícito. A gente tem, inclusive, aqui cenas de estupro. Não são cenas que são extremamente detalhadas, mas são cenas contadas pelo ponto de vista masculino. E eles não entendem como estupro. Afinal, eles entendem que eles estão exercendo o seu direito como marido. São cenas que me deixaram extremamente irritada e desconfortável, mas que mostram novamente isso. O fato de que eles agem desse jeito, eles acham que estão certos, porque toda a sociedade ensina para eles que eles estão certos sim, que eles são maridos, que esse é um direito deles, e que se a esposa não tá fazendo o básico, eles simplesmente podem ir embora, porque a esposa deixou de fazer a parte dela.
esse livro me deixou bastante perturbada. Ele me deixou bastante perturbada. Ele é um livro incômodo, ele é um livro perturbador, ele é um livro estranho, gráfico, triste. É um livro que, assim, eu não acredito que em 100 e poucas páginas ele trouxe tantas coisas. E eu tenho certeza que se eu conversar com outra pessoa, ela vai trazer outros pontos de vista. Inclusive, a Maiane disse pra mim que queria ler esse livro. Eu vou acabar esse take e vou falar pra ela ler, pra gente poder conversar. Porque eu tenho certeza que outra pessoa talvez tenha outros pensamentos. Porque é um livro que parece que ele é tão raso, vegetariana, a gente vai entender o quê? Por que ela quis se tornar isso? Não tem absolutamente nada a ver com isso. Ele vai tão fundo em tantos assuntos que eu tenho certeza que eu ainda não consegui absorver tudo, porque eu acabei de terminar e eu ainda estou pensando sobre ele. Eu recomendo muito a leitura, mas eu acho que não é um livro para todo mundo, tá? Não é um livro que todo mundo vai gostar, não é um livro fácil de ser lido por todo mundo. É um livro que ele propositalmente te causa essa estranheza, ele propositalmente te causa essa sensação. A segunda parte é absurda, a terceira parte também, ele termina com um final aberto. A gente não consegue entender exatamente tudo que está acontecendo, ele não se explica exatamente sobre tudo. Para mim foi um livro muito bom, muito, muito interessante. Eu adoraria que esse livro tivesse saído no meu clube ou no clube com as minhas amigas. Apesar de que se tivesse saído no clube das minhas amigas, esse livro entraria no pior do ano, tá? Eu conheço elas. Eu sei exatamente quem gostaria desse livro, que é a Maiane e a Letícia. Mas eu gostaria de ler esse livro com outras pessoas e conversar sobre ele com outras pessoas. Eu com certeza vou assistir alguns vídeos sobre ele. Eu assisti um vídeo sobre ele que a menina deu 2 estrelas, porque ela disse que ficou horrorizada. E eu entendo, apesar de que pra mim ele não é um livro ruim, tá? Que mereça 2 estrelas. Eu tô pronta pra ler outras coisas dessa autora. Ela tem um livro que chama Atos Humanos, se eu não me engano é dela. Esse livro tá na minha lista há muito tempo também. Eu vou dar uma prioridade pra próxima vez que eu comprar livros, eu comprar alguma coisa dela. Quero comprar vegetariana, inclusive. Porque, porra, foi um livro da hora. Foi um livro completamente louco, completamente maluco. Mas que foi muito bom. De uma forma bem estranha. Acho que é isso. Nossa, meu nariz tá coçando tanto. E eu tô com fome. Mas acho que é isso. Esse foi a nossa semana de desafio. Eu gostei muito de fazer esse desafio. Eu gostei muito de ler essas coisas diferentes. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido e que tenham pegado aí dicas legais de leituras. Espero que vocês tenham gostado desse vlog diferente, né? Que é um vlog onde eu li pra caramba. E foi mais temático. Me digam aí se vocês gostam desse tipo de vlog. Porque eu gostaria de fazer mais. Talvez lendo só uma autora. Talvez lendo só um gênero. Enfim, eu tenho várias ideias. E me diga aí se vocês gostam, que eu vou pensar em fazer mais pra frente, né? É um vlog que dá trabalho, mas que eu não vou fazer sempre. Mas eu gostaria de intercalar aí com vlogs onde eu só mostro a rotina, igual geralmente eu faço. No vlog passado, eu recebi um comentário do Lucas, falando: próxima semana queremos um emoji pros gays LGBT povo animado. Lucas, a sua sugestão é uma ordem, tá, Lucas? Então, o emoji dessa semana é o emoji de arco-íris. Eu pensei em colocar a bandeira, mas eu acho que o emoji de arco-íris é mais bonitinho, assim. Para o mês de junho, que é o mês do orgulho, não é mesmo? Lucas está certo. Junho é o mês do orgulho, então quero ver se vocês ficaram até o final deste vídeo, que, assim, com certeza o vídeo mais longo que eu fiz nos últimos tempos. Mas é isso, muito obrigada se estão por aqui até agora. Espero novamente que vocês tenham se divertido e a gente se vê no próximo vlog. Tchau!